Seja bem-vindo ao canal A Luz da Bíblia. Meu nome é Jefferson Michel. Hoje o tema proposto é em relação à fé e obras. Vamos ver a questão do que salva o homem. A fé, as obras ou ambos. Vamos ver na visão de Paulo e Tiago, que falam a respeito desses aspectos da salvação. Então vamos seguir aqui no próximo slide para ver qual é a abordagem do apóstolo Paulo e também do apóstolo Tiago. O apóstolo Paulo, ele fala na justificação do homem diante de Deus pela fé, tão somente pela fé. Em Romanos 13:8 e outros versículos que aqui está, diz o seguinte: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E também temos aqui, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então aqui Paulo dá ênfase à justificação do homem diante de Deus, mediante a fé, pela qual ele recebe então o perdão divino, mediante a sua confissão de seus pecados, e recebe o perdão e ele então está justificado para a salvação diante de Deus. Então, Paulo dá ênfase à questão da fé, salvação pela fé. Só que a fé a que Paulo se refere aqui é um aspecto da salvação que é o abstrato, Porque o crer, acreditar é algo abstrato. Não é algo que se possa, concreto, pegar. Então, a fé é o crer, é o aspecto abstrato, digamos assim, da salvação. Então, crer que Jesus Cristo é o Salvador, o Filho de Deus, que ele pode salvar o homem, pode perdoar os pecados do homem. Vamos ver, então, o que Tiago fala acerca das obras. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem, e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então vemos aqui que Tiago dá ênfase à questão das obras, como a manifestação prática, visível da fé. Então, a fé que justifica, o homem, o elemento abstrato da salvação, ela é visível, se torna concreta no mundo através das obras praticadas por esta fé. Então, e essas obras, então, seria o aspecto objetivo, prático da salvação, que demonstra a fé, o elemento, digamos, abstrato. Então, Paulo dá ênfase à fé, em Jesus Cristo como sendo o único Salvador, e Tiago também dá destaque aqui a ênfase que essa fé que Paulo fala deve ser demonstrada.
deve ser materializada através de obras. Vamos dizer, de obras decorrentes desta fé. Como o Tiago diz assim, fé sem obras é morte. Não basta dizer que crê, tem que demonstrar através da obediência à palavra de Deus. Então o Tiago até dá um exemplo aqui, né, que Abraão, ao oferecer Isaac, né, em sacrifício, essa obra de oferecer a Deus, ele estava demonstrando através desse ato, dessa obediência, a sua fé em Deus. Então essa obra demonstrou que de fato Abraão tinha fé em Deus, cria em Deus. Exemplos de obras provenientes da fé. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Foi o que já comentamos ali. Né? Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais. Fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Tiago 2,14, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar a si um povo seu e especial, zeloso e de boas obras. Então aqui tem uns exemplos de obras, de atitudes que demonstraram fé. Né? Então, Jesus, através da sua obediência a Deus, a sua fé em Deus, ele fez tudo o que fez. Né? Ele demonstrou essa fé prática, através da sua obra redentora. E essa obra na vida do crente, digamos, se manifesta, essa fé através das obras, né? Através, digamos, da santificação, que é a questão da fé prática, que à medida que o homem, crendo, pratica essa fé em obediência à palavra, ele vai se tornando, digamos, mais santo, mais parecido, digamos assim, com Jesus, mais afastado do mal, do pecado. Né? Santificação, significado, né? Principal é separação. Então, quanto mais obedece, mais pratica essa fé, através das obras, né, desta fé, provenientes dessa fé, o homem vai se afastando do mal, do pecado, e se aproximando, então, cada vez mais de Deus. Como diz em Hebreus 12, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a santificação é o processo pelo qual o homem, mediante a obediência à palavra e à vontade de Deus, se torna santo, ou seja, se separa do mal e do pecado. A consequência dessa obediência se traduz e se manifesta em forma de obras, ações práticas, e também dos frutos espirituais, que são os frutos decorrentes das mudanças interiores. Né? O fruto espiritual, onde está descrito lá em Gálatas 5:25, né? Então, aqueles frutos são produzidos: paz, amor, longanimidade, domínio próprio. Então, esses frutos, essas obras geradas no interior da pessoa mediante a fé. Como Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, esses elementos são a fé produzindo obras práticas, né? Mudança interior, mudança de vida. Conclusão. Sabemos quem salva realmente é Jesus Cristo, e somente Ele pode salvar. Como diz João 14,6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Atos 4,12, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há,
dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Mas da parte do homem, né, o que lhe compete? Jesus é o Salvador. Pois é justamente crer, né, ter fé em Jesus como sendo o Salvador, o Filho de Deus que veio salvar o homem. Que é a ênfase, né, que Paulo dá à fé para a salvação. Fé em Jesus Cristo como Salvador. Esse elemento abstrato da salvação. Crer, confiar em Jesus como Salvador. E a obediência à palavra de Deus, à vontade de Deus, ao Evangelho de Jesus Cristo. E essa obediência, então, vai se materializar, essa fé, em obras, né, práticas, que vem através, então, da obediência. Então, Paulo e Tiago não se contradizem. Pelo contrário, né, se complementam. Como Tiago disse, a fé, as obras aperfeiçoam, né, a fé. E a fé genuína, né, em Jesus Cristo vai produzir obras, né, que vão demonstrar o resultado desta fé. E ambos, então, né, são os elementos, né. Aqui, como eu botei, né, Paulo e Tiago apenas dão ênfase aos aspectos distintos da salvação. Salvação, poderíamos dizer assim, né, resumidamente, seria igual à fé, que é o elemento abstrato, mais as obras, que é a prática dessa fé. Fé e obras são os dois lados de uma mesma moeda. Como assim? A salvação, né, é a questão da fé mais a obediência. Fé em Jesus Cristo como Salvador, como Filho de Deus Salvador, quem só Ele pode salvar. E essa fé genuína, né, produzirá ou deverá produzir obras, né, à medida que a pessoa obedece a Deus. Por meio desta fé, vai se materializar em obras. Tanto em relação a mudanças pessoais, em si mesmo, como os frutos, né, do Espírito, o fruto do Espírito, como também para com o próximo, para com Deus, enfim, nas suas atitudes, no seu comportamento. Claro que há, digamos, exceções, digamos, em relação à salvação. Por exemplo, o malfeitor arrependido na cruz. Quando Jesus foi crucificado, tinha dois malfeitores, um à direita e à sua esquerda. Um se arrependeu, né, admitiu seus pecados, que estava ali porque merecia, estava pagando por seus erros. Então, mas ele reconheceu a Jesus como Salvador, quem poderia perdoar-lhe os pecados e salvá-lo. E ele, então, naquele diálogo com Jesus, ele, né, demonstrou que se arrependeu dos seus erros, confessou a Jesus e Jesus lhe perdoou. E disse, né, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, nesse caso, não deu tempo do malfeitor fazer alguma obra, né, obedecer a Deus, né, desta fé, porque ele estava no final da vida. Então, nesse caso, a fé em Jesus, o arrependimento e a confissão foi o suficiente, né, para se salvar. Por uma questão prática, porque não teria como, né, digamos, porque a sua vida estava no fim. Então, nesse caso, a fé foi o suficiente. Também não teve, como diz outra passagem da Bíblia, quem crer e for batizado será salvo. Esse malfeitor também não teve tempo de se batizar, que seria uma espécie de obra, né, em obediência ao mandamento de Jesus. Não deu tempo dele se batizar, né, que essa seria a confissão pública, prática da fé em Jesus, que todos, né, os convertidos fazem. Mas ele, no caso, não teve esse tempo, porque justamente estava na hora de sua morte. Então, esse exemplo aí de exceções, né? Quando a pessoa aceita Jesus Cristo na hora da sua morte, a fé em Jesus, né, mediante o arrependimento e a confissão,
de seus pecados, de seus erros passados, basta, é suficiente para ser justificado diante de Deus, de ser salvo. Agora, normalmente, quando a pessoa se converte, seja ainda criança, jovem ou adulto, ou mesmo numa idade avançada, após ele crer e se converter a Jesus como Salvador, tendo ainda anos de vida, uns mais, outros menos, né? Durante esse período, então, é que entra a questão da importância da materialização, da demonstração prática desta fé através das obras, que vem, então, pela obediência, né, à palavra de Deus, ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, em tendo oportunidade, né, vida, essa fé terá que ser demonstrada, né, praticada, e não apenas, né, como uma afirmação oral, né, onde diz que crê, mas as suas obras não demonstram, e às vezes até são contraditórias. Né? Daí há uma incoerência aí. Então, resumidamente é isso. Né? Fé em Jesus Cristo como Salvador é o elemento abstrato da salvação. E, em decorrência dessa fé, vem a obediência aos ensinamentos de Jesus, que se traduz então em obras de fé, vamos chamar assim. E a santificação. Né? À medida que vai obedecendo, produzindo obras de fé, a pessoa vai se santificando, vai e para a salvação, né? Porque, como foi lido antes ali, sem a santificação, ou seja, sem a obediência, sem obras desta fé, não há salvação. Né? Ninguém verá a Deus. Então era isso a respeito da questão da fé e obras, né? Que ambas se complementam e são necessárias, né? Para que a salvação se completa, digamos, e se concretize quando a pessoa, enfim, partir desta vida. Com exceções aí, como eu dei o exemplo, né, do malfeitor, aqui no final da vida, né, a fé, né, a confissão e o arrependimento bastam, né, porque não houve tempo para a pessoa demonstrar essa fé através das obras. Então era isso nesse tema. Agradeço por ter permanecido até o final do vídeo. Até um próximo, querendo Deus. Só lembrando que na descrição do vídeo ali eu vou deixar os links, né, de outros temas, de outros vídeos que eu gravei. Se desejar assistir, né? Então é só lá e linkar. Então até o próximo, querendo Deus.